Olá, sejam muito bem-vindos ao SBN TV. Nós estamos aqui com o quadro SBN Science com o Dr. Asdrubal Falavinha. Muito obrigada, Dr. Asdrubal. Direto de São Francisco, no CNS 2022. O Dr. Asdrubal que teve uma grande participação aqui nesse congresso, inicialmente com a aula de traumatismo raquimedular cervical, na sessão de trauma, né, que foi muito bem comentada aqui no nosso congresso, que foi no sábado. E fala um pouquinho pra gente dessa participação, doutora Asdrubal. E também agora acabou de acontecer a sua aula sobre a espondilose cervical, né? A mielopatia ali na região cervical. E o senhor tem feito vários estudos muito interessantes nessa área, inclusive publicou recentemente, agora em 2021, em uma das revistas mais importantes da nossa área, né, que é a JAMA. Então, fala um pouco inicialmente dessa participação sua no sábado e agora sobre essa sua aula que acabou de acontecer nessa sessão aqui sobre a mielopatia cervical. E parabéns, antes de mais nada, pela sua participação aqui no CNS. Obrigado. E olá a todos. É sempre incrível como a gente aprende mais do que ensina. Então essa troca de conhecimentos com várias sociedades e aqui com a sociedade americana mostra pra gente como colaborar, cooperar entre as sociedades é fundamental para o crescimento de todos. Então o nosso curso de sábado de manhã, ele abordava justamente os aspectos do trauma de coluna e do trauma raquimedular e o que tem de inovação no manejo do trauma, dos cuidados pré-hospitalares, intra-hospitalares e cirúrgicos, assim como o manejo da lesão medular traumática. Quais são as novidades do manejo? Terapia celular, monitoração da pressão da medula espinhal, uma facilidade de aumentar pressão arterial local através da terapia da pressão intramedular e etc. Então, assim, trouxe bastantes insights para estudos clínicos e pesquisas básicas. Então, foi bastante interessante e é incrível como a gente vê com a evolução do tempo e principalmente depois do Covid, como as pessoas querem estar presentes, como as pessoas querem falar, como as pessoas querem se expressar. Então, tanto aquele curso sábado de manhã como esse que a gente teve agora, são dois cursos que todo mundo disse, poxa, como as pessoas estão interagindo durante os cursos. Então, isso foi um fator positivo, que antigamente a gente vinha, falava, tinha uma outra questão, mas não, o pessoal quer participar. Então, os ouvintes querem participar, e isso é que mantém toda a beleza desses cursos. Excelente. Até na área funcional, né, eu participei da controvérsias do estudo de movimento, agora a sessão de targeting através de conectomas, e a gente também está sentindo isso, né, a participação, e todo mundo quer valorizar esse momento de estar presente, né, e junto novamente aqui. E como que foi, na verdade, esse momento agora dessa sua última aula, né, com relação a esse estudo, né, que o senhor fez, que acabou de ser publicado no JAMA. Fala um pouquinho mais sobre esse estudo e como foi o feedback com relação a esse grande trabalho que o senhor está fazendo na Universidade de Caxias do Sul. Esse estudo a gente começou há 6 anos atrás, são 15 locais, a gente iniciou com 20 locais de investigação e terminamos com 15 locais de investigação para tentar identificar dentro daquela gama de pacientes com mielopatia espondilótica cervical, qual a melhor opção cirúrgica para eles. Um dos pontos críticos que a gente fez uma randomização, que é uma randomização feita por um painel de, vamos dizer assim, experientes cirurgiões de coluna, em que a gente não só colocava o paciente na randomização ou não, dependendo dos sintomas clínicos e da radiologia, como também a gente colocava qual era o procedimento que cada um de nós faria. Então, se fala o que é um equilíbrio na randomização, ou seja, a gente fazia com que os pacientes que todos nós, 15 avaliadores, dizíamos, vamos dizer que faria
abordagem anterior, esse paciente não ia para a randomização, porque era muito óbvio que ele tinha algo sugerindo para a gente ir pela abordagem anterior. Agora, quando ficava em dúvida, quando menos de 80% divergia na sua indicação de abordagem cirúrgica, ele ia para a randomização. Então, a gente vem já há 6 anos com esse grupo de pacientes e a gente publicou agora o de 2 anos, evolução de 1 e 2 anos, com mais de 80% dos pacientes no follow-up, no segmento, e realmente mostrou que entre as abordagens que a gente faz, normalmente a gente faz a via anterior, descompressão, colocação de placa, queijo, a via posterior, laminectomia, colocação de parafusos e a laminoplastia. Entre essas 3 comparações, a vencedora até agora é a laminoplastia. Então, a laminoplastia mostra que é uma cirurgia efetiva, melhora a qualidade de vida, menor custo, maior retorno ao trabalho. Excelente. E isso, para nós, nos surpreendeu. E assim, a diferença não é pequena. Olhando o gráfico, a diferença está bem superior a essa técnica que é a laminoplastia. E uma das coisas que justamente no começo da aula eu comentei, que eu dizia, a laminoplastia é o lonely guy, é a pessoa isolada. Será por quê? Quantos de vocês fazem laminoplastia? 1%, 2%. Então, isso mostra que não só é importante a gente ler, ter essa leitura de que a técnica cirúrgica é melhor, mas a gente tem que dar o próximo passo, que é levar aos residentes, fellows, cirurgiões, o treinamento para fazer adequadamente essa técnica. E aí se discutiu algumas maneiras ou algumas estratégias para a gente fazer de uma maneira internacional, não só aqui dentro dos Estados Unidos, mas também já compondo junto com o Brasil, com centros de excelência para que os residentes e fellows consigam transitar como observership para aprender melhor a técnica. Perfeito. Não, e já fica até o convite, né, para os residentes que tiverem interesse, os neurocirurgiões que tiverem interesse em aprender a técnica. É muito interessante essa melhora que o senhor conseguiu demonstrar no trabalho e principalmente a questão de dos pacientes conseguirem voltar mais, né, para exercer as funções no seu dia a dia, que no final de tudo é a nossa principal busca, né, como neurocirurgiões. E então, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, Dr. Asdrubal. E com relação a esse partnership, né, entre o CNS, agora 2022, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, nós tivemos neurocirurgiões daqui do CNS no nosso Congresso Brasileiro. Nós agora estamos aqui no CNS como representantes, né, do Brasil. Qual a importância que o senhor acha dessa troca, dessa parceria entre as sociedades? Essa parceria é fundamental para o crescimento de todas as sociedades. Então, se depois desse período do Covid a gente não aprendeu que colaboração, cooperação é fundamental para o crescimento, tem que deixar um pouco a vaidade de lado e começar a trabalhar juntos. Eu já estou nessa, vamos dizer assim, como International License, como representante internacional do WNS, do CNS, já há 7 anos. Então, há 7 anos nós temos reuniões anuais dentro do WNS, dentro do CNS, dentro do Spine Surgery, para definir os avanços futuros, as perspectivas futuras que a gente vai dar na educação da cirurgia de coluna. E isso é um ganho para todos, viu? É um ganho para a sociedade, é um ganho para a população, um ganho para o paciente, porque de qualquer maneira tu se mantém não só na educação, mas na pesquisa, com pesquisas de topo, de vanguarda, com pesquisas inovadoras, e isso tu leva para o Brasil. Então, muitas das pesquisas que tem aqui a gente leva para o Brasil. Então é uma questão de trabalhar em conjunto. Ninguém perde, todo mundo ganha. E é incrível, não sei se tu notaste, como nós somos bem recebidos aqui. Sim. Tu fala que tu é do Brasil, tu vem pra cá, todo mundo te recebe bem, porque eles sabem que a gente procura sempre o melhor, a qualidade,
o melhor atendimento ao paciente, e eles também veem isso no nosso trabalho no dia a dia. Quando eles estão lá, também a gente trata eles muito bem. Então, a receptividade, ela é sempre formidável. Excelente. Então, muito obrigada, Dr. Asdrubal. Vamos continuar trazendo tudo que está acontecendo aqui no CNS 2022 para vocês. Continuem ligados. Um abraço e até mais.